Por isso que eu queria fazer um treino aqui hoje, rapidinho. Só que eu já percebi que nosso tempo está curto. Então eu vou correr um pouquinho mais, ok? Mas, doutor, o coach me ajuda. O coach fundamental. Sim, ajuda, sim. Né? Se a colega ali quiser aperfeiçoar. No livro de coach você encontra 500 perguntas. Faz um curso. Livro de coach? O meu único medo é assim, para quem eu estou perguntando? Porque cada cabeça é uma. Eu tenho que ter um critério muito fino para decidir se é o momento de usar aquela pergunta com aquele cliente. Tá? Exatamente. Quem é essa pessoa? Então, eu tiro, não posso, eu tenho que ter muito critério, é legal saber que existem livros assim, mas é porque como eu sou treinada já por conta da psicologia, eu já não uso, eu já tenho 10 anos de consultório. Da profissão, mas então nós deveríamos fazer um curso, que deveria ser prático isso. Você desenvolve essa sensibilidade a partir do momento que você conhece o seu cliente. Você vai percebendo qual é o momento. Tá? E é por isso que eu queria fazer essa atividade prática com vocês. Tá? Então, eu posso trazer aquele exemplo do espelho? Não? Pode, né? Pode. Eu vou dar um exemplo. Né? Uma pessoa não estava conseguindo avançar no coach, na educação financeira, né? E percebeu-se que essa pessoa não conseguia avançar porque ela tinha questões emocionais muito profundas relacionadas ao próprio corpo. Tá? Ela se achava gorda demais. Tá? E aí, qual foi o exercício que foi passado a essa cliente? Olhar-se no espelho. Olha o perigo desse exercício. Entendeu? Então, o exercício, primeiro que é legal quando ele é construído com o cliente, isso é muito bom, tá? Porque o cliente ele ajuda você a definir até onde ele pode chegar. E é difícil. Completamente negativo, porque você forçou uma situação sem que ela estivesse preparada. Imagina uma pessoa que às vezes sai do banho, põe a roupa rapidinho, que é para não se ver. Entende? E de repente eu me vejo na situação de ter que me olhar no espelho. Quem disse que eu quero me ver no espelho? Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Vou fugir de você. Você está me assustando, você não está me ajudando. Tá? Então, por isso que há uma delicadeza muito grande que vocês vão aos poucos desenvolvendo. Tá? Orçar. Quando chegamos no O, é o momento de balancear frustração e energia, ou seja, porque quando eu olho que eu vou precisar perder algumas coisas, eu me frustro, né? Só que ao mesmo tempo eu preciso ter energia para quê? Para poupar, né? E por último, manutenção constante da energia. Por que manutenção? O educador financeiro ele precisa prestar atenção que essa pessoa ia sempre por um caminho sináptico. Lembra da doutora Rosana? Sempre o mesmo caminho para a escola. Sempre o mesmo caminho para o trabalho. De repente, eu sou obrigada a usar um outro caminho, que inclui poupar, que inclui não ter determinadas coisas. Ou seja, eu tenho que forçar o meu pezinho, na verdade, meu pezinho do meu neurônio, a ir para o outro caminho. Então, esse novo treino precisa ser constantemente observado pelo educador financeiro
para que a bola não caia. Tá? Esse é o papel nosso. Agora ele já sabe como fazer, ele já sabe como poupar. Cadê ele poupando? Não é cadê ele poupando. Vamos lá. Como está? Fez? Por que não fez? O que podemos fazer para que isso aconteça? Tá? Para que você realmente poupe. Vamos ver o que podemos mudar. Tá? Realizar essa manutenção. Manutenção da energia. Calma, que você vai chegar lá. Tá? Aliás, para coisas que nós não gostamos, os 5 primeiros minutos são os mais difíceis. Depois daquilo, a gente continua a fazer tudo. O cérebro se acostuma. Tá? Sabe a ínsula da doutora Rosana? Exatamente. Uma regiãozinha da ínsula, ela se ativa, falando assim, não quero fazer, né? E aí você fala assim, deixa para depois. Gente, não obedece essa voz. Essa voz é do capeta. Tá? O que vocês fazem? Põe em prática que dali 5 minutinhos o cérebro avança. Ele fala, tá bom, vai. Já estou aqui mesmo. Tá? Então, eat your frogs first, né? Comam os seus sapos primeiro. Logo no café da manhã, engulam os sapos que tiverem que engolir. Façam o mais difícil. Vamos lá. Eu gosto muito do Luria, porque ele faz uma divisão do cérebro. Ele faz uma divisão do cérebro em partes funcionais, ou seja, de atividades que se combinam, tá bom? E essa divisão, ela é em 3. É bem facinho. Então, nós temos aqui a área 1, tem uma partezinha aqui dentro que eu vou para vocês verem, tá? Que é o tronco encefálico. Lembra de uma musiquinha, MPB, que é mesencéfalo ponte bulbo, responsável por tudo aquilo que a gente não é responsável. Nós somos responsáveis pelo quê, gente? Gestão. Circulação sanguínea, batimento cardíaco, respiração, tá? Então, é uma área responsável por aquilo que nós não somos responsáveis. Só o cerebelo que está aqui, ó, que ele sim, coordenação motora, equilíbrio, motricidade fina, tá bom? Área 2 que está super ativada na nossa infância e adolescência, que é a sensação dos estímulos. Então, eu recebo informação. E a área 3 é o filho mais novo, é aquele que se desenvolve por último, e é aquele que se mostra o grande filho, porque é o filho que planeja, toma decisão, analisa, julga e bota as coisas em prática. Então, ele pega tudo isso daqui, mastiga, digere, toma uma decisão, e o que ele faz? Vupt! Manda informação para o corpo para tomar uma atitude. Tá? Então, só que nós temos em torno de 47% da população que tem o lobo frontal chuchuzinho, bem desenvolvido. A maioria tem um desenvolvimento maior nas sensações. Aí eu pergunto para vocês, onde era mesmo que ficava a amígdala? Não é? Tonsilas palatinas, hein? Era. Aqui nesse meinho. Então, aqui nesse meinho fica o quê? O eu quero. E aqui fica o quê? O que é melhor para mim? Uma decisão entre algo que é bom para mim, algo que é bem planejado, tá? E aí eu vou contar a história que eu estava em Moscou, apresentando num congresso, e eu voltei, fiz amizade com um rapaz que estava visitando a esposa dele. Não deu para paquerar, gente. Nós descobrimos que ficaríamos 8 horas no aeroporto, sozinho, de bobeira,
até que ele fosse para o Vietnã e eu viria para São Paulo. E aí nós ficamos conversando durante 8 horas, né? E aí entramos no avião, pedimos inclusive para uma pessoa trocar de lugar com a gente para que a gente sentasse juntos. E aí eu estava morrendo de calor e coloquei aquele mecanismo do avião com o ar voltado direto para o meu rosto. E ele falou assim para mim: você vai ficar doente. Qual foi a primeira coisa que eu pensei? Problema meu. Quem foi que estava falando mais alto? A amígdala. O brasileiro, em geral, trabalha com a amígdala. Aí eu esperei alguns segundinhos e pensei: ele é de outra cultura, ele mora na Rússia, é um país frio, eles devem se preocupar muito mais com a questão da saúde. E aí o que eu fiz? Virei para o meu corpo, o vento batia na minha roupa, demorou um pouquinho mais para eu me sentir confortável, mas aí eu prezei pela saúde ao invés do bem-estar. Existe resposta certa? Não. O que existe são escolhas. Tá? E eu fiz a escolha de prezar pela saúde. Tá? Então, olha só que interessante. A recompensa, quando eu vou lá e compro, pessoal, ó, pessoal da minha última aula, quero de novo, ó. Pulseirinha de novo. O circuito da recompensa, quando eu me sinto recompensada, eu compro um presente para mim, eu compro um relógio, uma coisa bacana, eu tenho o frontal aqui, me dando aquela sensação de prazer. Ai, que gostoso. Só que vem cá. Se é frontal, eu tenho a capacidade de analisar e, de repente, rejeitar, não comprar. Isso depende do quê? De eu desenvolver o meu frontal. E como que eu desenvolvo o meu frontal, gente? Silêncio no ar. Fui até a loja, olhei, adorei, quero muito. Eu vou pensar. Não é mais, querida. Pergunta 3 vezes. Será que eu preciso mesmo? Eu postergo a compra, eu pergunto se eu realmente preciso daquilo, né? Eu pesquiso outros lugares para comprar. Isso é uma forma do quê? De educar, de trabalhar o meu frontal. São atitudes do dia a dia. Agora eu posso agir com a amígdala, falar: vou comprar mesmo, não quero nem saber, depois eu vejo o cartão. Será que esse meu cliente, esse meu educando, né? Será que ele está trabalhando mais com a amígdala? Será que ele está sabendo trabalhar com essa questão da recompensa? Ele está precisando comprar para se sentir recompensado? E o que acontece? Tem também a própria neuroquímica do consumidor, né? Eu vou ter substâncias, eu vou ter neurotransmissores que eles vão me ajudar a focar ou não em determinado produto, tá? Então, o que acontece? Hoje em dia, mesmo uma barraca, uma barraca numa feira, ela já dispõe os alimentos, as frutas, de uma maneira que fique atrativa para esse consumidor. Então, por exemplo, eu tenho a dopamina, né? E a dopamina, ela diminui sinal, tá? Noise, pensa como não um barulho em si, um som, mas aquilo que não interessa, tá? E a norepinefrina, ela aumenta o sinal. Então, uma tira e outra põe.
vamos lá. Aqui, nós temos duas figuras, quais são? Uma pessoa tocando um instrumento musical e o rosto. Então, vamos lá. Quem não viu uma das duas imagens? Todo mundo viu, né? Ok. Para eu ver o músico, qual é o noise aqui? Qual é o barulho? O que eu preciso ignorar? O olho da mulher. Só se eu ignorar isso, eu consigo ter uma noção completa desse olho. Tá? E a mesma coisa quando eu vejo a velha e a moça. Tá? Então, neurociências acaba usando desses artifícios para nos instigarem a quê? A comprar, a gastar, a fazer o nosso dinheiro girar. Né? E aí, o que acontece? Eu gasto com a pulseira, mas eu não gasto com o educador financeiro. Né? Mesma coisa, controle da impulsividade. Se do lado esquerdo fica a recompensa, do lado direito fica o pé no freio. O pé no freio, o controle da impulsividade. Então, aqui no frontal é que eu falo, não, agora não dá. Tá? Então, nós lidamos com um público de mais de 50% de pessoas que têm um frontal que não é tão desenvolvido, não é tão educado. Então, nós não somos só educadores financeiros, nós somos educadores de lobo frontal. Tá? Sabe aquela amiga que diz assim, eu falo mesmo, eu falo tudo que eu penso, eu não quero saber. Você fala, não, amiga, é seu lobo frontal que precisa se desenvolver melhor. Porque se seu lobo frontal se desenvolver melhor, você vai saber o momento de falar as coisas. Você vai conseguir colocar o pé no freio. Você vai saber para quem, quando, em qual momento falar. Tá? Aqui já foi. Então, esse daqui é um slide bom. Por quê? Só voltando um pouquinho. Nós temos uma situação X, por exemplo, Vanessa está na convenção da LESOP. É uma situação que você não põe interpretação nenhuma nela, situação fechada. Só que eu penso algo sobre essa situação. O que eu penso? Sei lá, inventa aí, gente, o que eu poderia pensar? Ai, que legal! Se eu pensar, ai, que legal, qual vai ser a mensagem para o meu corpo? Qual vai ser o resultado? Vou chegar aqui animada, vou falar, vou conversar, vou puxar vocês para mim. Né? Mas a Vanessa também pode pensar outra coisa, porque depende da história de vida da Vanessa. A gente não sabe qual é a história de vida da Vanessa. Faz de conta que a história de vida da Vanessa é aquela pessoa que sempre se sentiu oprimida diante das coisas. Sempre foi muito inteligente, mas se sentiu muito oprimida. Qual vai ser meu pensamento? Ai, ninguém vai prestar atenção no que eu vou falar. Eu acho que eu não vou conseguir. Qual vai ser minha resposta? Eu posso começar... Nós temos 3 tipos de resposta, tá? Pode ser uma resposta orgânica. Vou ao banheiro fazer xixi. Morrendo de nervosismo. Pode ser uma resposta de sentimento. Aí eles não estão gostando. E olha aquele lá, ele está fechando os olhos. Nossa, acabou com tudo. Um está fechando os olhos. Eu já falo que acaba uma palestra com a droga. Né? Ou a minha resposta pode ser comportamental. Não,
Edson Mello, muito obrigada, mas eu não vou apresentar. Tá? Então, todos os nossos pensamentos, eles têm base na nossa história, têm base nas nossas crenças. Por isso que é tão importante em conhecer qual é a história desse cliente em relação ao dinheiro. Para saber quais são as barreiras que ele encontra para poder comprar. Tá? Então, se nós fôssemos preencher as lacunas, seria situação, pensamento, resposta, sendo que a resposta poderiam ser 3, que são orgânica, sentimento e comportamento. Às vezes a pessoa fala assim, às vezes eu falo assim, mas por que você não conseguiu fazer isso? Vou contar a história da minha mãe. Essa história da minha mãe é bacana. Uma vez, minha mãe sempre teve o perfil de ser controladora. Ela sempre gostou de meter o bedelho em tudo. Ou seja, eu tenho a crença de que minha mãe ela é controladora. Tá? Uma época eu morava com ela e aí eu quase sempre trabalhei aos sábados e eu estava na cozinha, ela estava atrás de mim e ela falou assim, Vanessa, que horas você volta? Qual que é a situação? A Vanessa está na cozinha, a mãe perguntou que horas você volta. Então, aí o que aconteceu? Quando ela falou isso, veio uma reação que foi de raiva em mim. Virei os olhinhos, né? Reação. Esse foi meu comportamento. Ela não viu. Foi físico. Comportamento. Aí eu falei, Vanessa, faça seu SPR, por favor. Por que você está com raiva? Quando eu perguntei para mim mesma por que eu estava com raiva, veio a frase, ela quer me controlar. Só que isso foi num estalar de olhos, né? Então foi tudo muito rápido e ela terminou de falar. Ela falou assim, não, sabe por quê? Porque dependendo da hora que você voltar, eu faço almoço para você. Acabou comigo. Ainda bem que eu segurei a amígdala, não entrei no sequestro emocional da amígdala e fiz meu SPR. Então, essa é uma técnica que vocês podem usar com os pacientes, com os clientes de vocês. Tá? Se vocês me perguntarem, por exemplo, o que você pensou? Eu fiquei com raiva. Não, ficar com raiva não é pensar. É o que você sentiu. Tá? Isso costuma ser uma resposta muito comum dos clientes, tá? Eles costumam misturar sentimento com pensamento. Bom, gente, eu acho que agora seria... Sim, senhor. Essa situação... A situação... Pensamento. R seria a resposta. Ou reação. A situação pode ser também sentimento, porque o sentimento gera o pensamento. Não. A situação, ela é crua. A situação ela é crua, tá? 100 pessoas sentadas numa sala de reunião. É o fato. Tá? Sem interpretação nenhuma. Mas o que acontece? Vamos lá. Quando eu mudo, qual é o nosso trabalho como educadores? Fazer com que esse cliente reveja as crenças dele, tenha novas propostas de pensamento. Como que eu posso pensar diferente para que a minha atitude diante do dinheiro mude? Porque quando a minha atitude diante do dinheiro mudar, o que vai acontecer? A situação muda. E a situação muda. Que legal! Antes eu tinha 5 mil, agora eu tenho 25. E se a minha situação muda, o que
com o meu pensamento? Vai melhorar. E aí o que muda de novo? Comportamento. E assim eu vou. Dica: quando vocês pegam aquelas árvores de 100 anos, tá? E o pensamento estiver muito difícil de ser mudado, fala assim: vamos fazer uma mudança então? Eu entendo que você não acredita que a metodologia vai dar certo. Então, só faça o que eu te falo. Vamos mudar esse comportamento? Por mais que você não acredite. Porque quando ele mudar o comportamento e colocar em prática aquilo que vocês combinarem, existe uma possibilidade de mudar uma situação. E aí ele vai falar: opa, até que parece legal. Vamos continuar. E volta. Gostaram desse slide? Muito. Ótimo. Que bom. Já falei sobre isso, né? Algumas crenças elas nos ajudam, elas nos fortalecem, outras, ao mesmo tempo elas podem nos destruir. Tá? Aqui eu vou seguir os slides. Eu não sei se vai dar tempo de fazer a dinâmica. Seria o principal. Mas eu queria dar um recadinho para vocês bem rápido. Posso dar um recadinho antes? Não tá. Pessoal, muito importante, pensem como consultores, não como vendedores. O vendedor, ele empurra um produto para o cliente e ele não faz assistência, ele não faz manutenção. É igual casamento, não adianta conquistar se não souber fazer manutenção de casamento. É igual cabeleireiro, não adianta uma pessoa te conquistar para ir conhecer o salão se a pessoa que fizer o seu cabelo não tratar bem do seu cabelo. Tá? Perguntaram para mim, numa aula, se nós poderíamos ser chamados de terapeutas. Tá? Terapeuta é uma palavra genérica usada para tudo quanto é tipo de atividade que traga melhor bem-estar para as pessoas. O educador ele vai além disso, tá? Ele não traz só bem-estar, ele modifica o lobo frontal, né? Ele reorganiza conexões nervosas, tá? Outra coisa que eu gostaria de pontuar para vocês, para a gente ir para a dinâmica. Por que tudo isso? Por que estamos falando tanto sobre neurociências? Tá? Porque a neurociência não vai servir só para você e para o cliente. Vocês precisam estar conosco em sinergia. Vocês precisam manter contato conosco, né, num sentido ativo, de busca. Nós estamos com uma gama de materiais muito grande. Tá? Então, eu, como educador PSOP, será que eu faço o meu próprio diagnóstico? O meu diagnóstico, assim, se eu estou fazendo algo para que o meu negócio dê certo, o meu negócio como educador PSOP dê certo, meu autodiagnóstico, deixa eu ver o que eu posso fazer de melhor para que as coisas rendam mais. Deixa eu ligar para a PSOP, ver se eles têm uma dica, mas deixa eu pensar, eu investigar se há algo mais que eu posso fazer por mim e pela PSOP, porque
nós todos só vamos crescer juntos. Gente, os meus alunos sabem, fiquei uma semana passada, eu estava num curso de sobrevivência na selva, tá? Sem comida, sem abrigo, sem recursos, 5 dias sem banho, com uma machadinha presa de um lado e uma faca do outro, tá? Sempre ser pelada. Não foi largados e pelados. E o que acontece? Nós entramos na água congelante à noite e era o calor do corpo do outro que me aquecia, era o abraço do outro. Tá? Não havia machado, a machadinha não era minha, a machadinha era de todos. Né? Um pedaço desse tamanho de rapadura foi passado pelo grupo de 17 pessoas 3 vezes, para que todos pudessem ficar alimentados. E é isso que nós temos que fazer, tornar a educação financeira uma profissão forte. E para isso não existe competição, existe apoio. Tá? Isso eu vejo muito na psicologia clínica. Eu, como psicóloga clínica, eu vejo muito isso. Um indica para o outro o tempo todo. É um clima muito gostoso. Você nunca fica sem paciente. Tá? E é isso que nós temos que fazer. Não existe só eu. Existe o nós. Pesquisem. Tenham uma rotina de trabalho para ir atrás desses clientes. Tá? Façam um checklist. O que eu preciso fazer? Eu preciso ligar para alguém, eu preciso entrar em contato com a pessoa, eu preciso comprar material, eu preciso fazer o quê? Uma agenda. A agenda é uma das coisas mais maravilhosas que existe. Eu odiava ela até que eu me tornei uma profissional autônoma. Né? Você ter a agenda... Gente, dar ok na minha agenda é como receber estrelinha na escola. Né? Levem aquilo que vocês fizeram de bom para a DESOP. Tá? E aí, todos, aqui um aquece o outro. Todos juntos aquecemos uns aos outros. A minha ideia agora, a gente vai fazer bem rapidinho, tá? Eu tô com a corda na garganta agora. Eu não pedi autorização, mas eu posso aplicar, Tina? Agora pedi. Vocês vão se dividir. Eu acho que a gente precisa, deixa eu pensar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero 10 grupos, tá? E vocês vão, desculpa a brincadeira, vocês vão pensar numa história cabeluda, tá? Em alguma situação em que vocês não souberam o que fazer com o cliente. Seja no momento D, seja no momento S, seja no momento O, seja no momento B. E a gente vai apresentar essa situação e nós vamos juntos encontrar uma forma de como aquela situação poderia ter sido conduzida pelo educador. Tudo bem? Vocês vão compartilhar experiências. Em 5 minutinhos de compartilhamento, vocês vão optar por uma situação. E nós vamos, no total, ter 10 situações. Tá bom? Pode mexer cadeira, pode virar cadeira, sem problema nenhum. Para agilizar, gente, na ordem, né, doutora? Oi? Para agilizar, para não sair muito do local, para que eles se organizem mais próximos. Os que estão próximos, exatamente. Eu imaginei